69. Salmo 69. E não se preocupe, é um salmo grande, nós não o veremos todo hoje, nós veremos em vários domingos. Justamente não por ele ser grande, mas por ser um grande salmo, né? Não é um salmo grande, é um grande salmo que fala sobre o sofrimento de Jesus. Então eu quero trabalhar com você este salmo nos próximos domingos. Você já ouviu a expressão fundo do poço? Fulano está no fundo do poço. Tanto pode significar uma situação financeira, ele quebrou, está no fundo do poço, ou então ele está passando por uma crise existencial, ou ele enveredou-se por caminhos tão tortuosos, e moralmente ele chegou ao fundo do poço. Você deve ter ouvido essa expressão, né? Ela tem várias conotações, várias aplicações, né? Este salmo fala de alguém que estava no fundo do poço, de alguém que estava numa situação de profunda angústia. E eu quero aqui tomar essa figura de linguagem, o fundo do poço, como situação de angústia, de profunda angústia na alma. E este salmo, como nós vemos, ele foi composto pelo rei Davi, segundo a melodia Os Lírios. Nós não sabemos muito bem, ou praticamente nada, sobre como era essa melodia, né? O que ela, como ela era executada. Só sabemos que o Salmo 45, 60, 69 e o 80 foram escritos nessa melodia, a melodia Os Lírios. E a julgar pelo conteúdo desses salmos, nós podemos ver que essa melodia é de lamento, é uma melodia que expressa lamento, sofrimento, angústia, né? E por isso este salmo é também um salmo messiânico, um salmo que se aplica à pessoa do Senhor Jesus em várias passagens. Por exemplo, você vê o verso 4 deste salmo, lá em João 15, 25. O verso 9 deste salmo você vê em João 2,17. O verso 21 em Mateus 27, 34 e 38. Os versos 22 e 23 deste salmo são replicados lá em Romanos 11, 9 e 10. O verso 24 é citado em Apocalipse 16, 1. E o verso 25 é citado em Atos 1, 20. Então nós encontramos vários desses versos aplicados à pessoa do Senhor Jesus, o que nos faz concluir então que este é um salmo messiânico. E os editores da Bíblia até colocam o título, né? O Lamento do Messias. Mas eu quero falar com você sobre alguém que saiu das profundezas da angústia e se dirigiu ao mais alto refúgio da alegria. Alguém que saiu do fundo do poço e foi experimentar a mais perene e plena alegria. Então, o título que eu quero propor para a nossa meditação nos próximos domingos neste salmo é Das profundezas da angústia ao alto refúgio da alegria. E a cena que o salmista descreve aqui é de alguém que estava no fundo do poço, ou no fundo de um rio, no profundo de um rio, que ele não conseguia sair dali, mas quando ele foi socorrido, então ele se achega à margem do rio, sai do rio e anda pelos campos e sobe ao topo de uma montanha. Eu queria que você tivesse essa imagem na sua mente enquanto meditasse esse salmo. Esses 4 momentos, que justamente serão as 4 divisões deste salmo, serão também as 4 próximas mensagens deste salmo. Então hoje nós vamos ver esse primeiro momento, nas profundezas da angústia. O salmista estando nas profundezas da angústia. Olha como ele descreve esse momento terrível da vida dele. Verso 1 ao verso 12. Lemos assim: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma.
Estou atolado em profundo lamaçal, que não me dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum, está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo de cantigas de beberrões. Você consegue perceber a angústia desse homem, deste salmista? Você consegue perceber como ele estava angustiado? Três expressões, logo no início, nos versos 1 a 3, três expressões aqui mostram os sentimentos de Davi, mostram como estava o seu coração. Primeiro ele diz que águas me sobem até a alma, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Versículo 1 e 2. Davi se encontrava debaixo de muitas águas. Imagine você no fundo de um rio, as águas passando por sobre a sua cabeça e você tentando respirar e não conseguindo. Essa é a sensação que Davi estava sentindo. Ele se sentia tragado por muitas águas. A angústia chegara com toda a força contra o seu coração, tal como um rio caudaloso que submerge alguém. Outra expressão que mostra aqui a angústia de Davi é: estou atolado em profundo lamaçal. Verso 2, parte A. No fundo dos rios a gente só encontra lama. E quando você está se afogando, se você cair na besteira de ir para o fundo para tentar dar um impulso com seus pés, você ficará preso. Era essa a sensação que Davi sentia nas circunstâncias da sua vida, naquele momento. Ele tentava impulsionar para sair daquela situação, mas ele ficava ainda mais preso. Alguém tentando se desvencilhar do que lhe prendia, mas ele não conseguia, ficava ainda mais preso. Davi continua dizendo: estou cansado de clamar. Verso 3. Estou cansado de clamar, a minha garganta secou de tanto eu gritar. É até interessante, é como que alguém fica com a garganta seca debaixo d'água. Obviamente aqui Davi está usando figuras de linguagem para mostrar a sua angústia. Ele clamou, mas ninguém o ouviu. A garganta chegou a secar, afogando-se, atolando-se, desfalecendo-se, né? Ele diz: estou cansado. A ideia aqui é de que eu já perdi a força, já estou desfalecendo. Aliás, ele diz isso no verso 3: os meus olhos
desfalecem. Eu estou com o semblante de alguém que está morrendo. Olha a angústia que esse homem se encontrava. Você já se sentiu desse jeito alguma vez na sua vida? Você já teve uma situação na sua vida em que você se sentiu dessa forma, como que se afogando, como que se atolando e morrendo? E tentando, se debatendo, mas não conseguindo sair dessa situação? Você já se viu assim? Já tentou sair de uma situação que o engolia, e quando chegou ao fundo, na esperança de tomar um impulso e sair dessa situação que lhe prendia, você ficou ainda mais preso? Você já viveu isso na sua vida? Você está vivendo isso na sua vida? Se você estiver vivendo, você não é o único. Davi passou por isso, mas não se esqueça, Davi não está falando só de si aqui. Ele está falando do Messias. Este salmo aponta para Jesus. Este salmo mostra o sofrimento de Cristo, porque Cristo experimentou a mais profunda angústia que o ser humano jamais experimentará. Qual de nós aqui, em todo o nosso sofrimento, por mais terrível que tenha sido a nossa angústia, qual de nós aqui chegou a verter sangue no seu suor, como Cristo lá no horto? Qual de nós aqui já sofreu tanto na carne, no corpo, as dores que Cristo sofreu naqueles açoites que ele tomou, na coroa de espinho que ele encravou na cabeça, nos murros, nas cusparadas que ele tomou, nos insultos que ele teve? Qual de nós aqui sofreu algo parecido? O problema é que quando a gente está sofrendo, a gente acha que só a gente sofre, né? Parece que toda a desgraça do mundo caiu sobre nós. Irmãos, Cristo sofreu por nós o sofrimento que sofreríamos por toda a eternidade no inferno. Ele sofreu na cruz do Calvário. E se você e eu sofrermos alguma coisa, nada mais do que justo. Somos pecadores e estamos colhendo os resultados do pecado, ou nossos ou de outros. Somos pecadores, vivemos num mundo de pecadores. Tenho lábios impuros, como diz o profeta Isaías, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas nós vimos a glória do Senhor em Cristo Jesus. A glória de Deus se revelou a nós, a graça de Deus se revelou a nós e nos salvou. Nós vamos continuar falando aqui da angústia desse homem. Do verso 4 ao verso 9, Davi apresenta as circunstâncias da sua angústia. E eu quero deixar bem claro que há uma diferença muito grande entre circunstâncias e causas. E nós precisamos entender que circunstâncias não são as causas dos nossos sofrimentos. As circunstâncias, elas só revelam para nós o que está em nosso coração. A nossa angústia, a causa ou as causas da nossa angústia são bem outras. Não as circunstâncias. As circunstâncias só revelam o que está em nosso coração. O pecado que está em nosso coração. Davi descreve as circunstâncias que lhe traziam angústia. Primeiro ele fala no verso 4 dos seus inimigos, que eram numerosos. E aqui ele usa uma hipérbole, um exagero na linguagem, e fala que eles eram mais numerosos que os cabelos da cabeça. Né? Então ele está dizendo que era muita gente contra ele. E esses inimigos o perseguiam sem motivo. E pior, eram poderosos. Era gente que tinha condição de fazer mal e muito mal a Davi. Como não bastasse os inimigos, Davi também lamenta a sua insensatez. No verso 5, ele mostra que ele foi descuidado por ter caído em pecados. E esses pecados agora estavam afligindo ele. Agora ele estava colhendo os frutos do seu pecado. E esses pecados estavam afligindo ele agora, as consequências. Ele confessou o seu pecado a Deus,
Talvez ele não tivesse tomado os devidos cuidados e confiado em quem ele não deveria ter confiado. Ele diz isso no verso 5, né? Ele fala assim, tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, né? A minha falta de juízo. Eu fui burro. E as minhas culpas não te são ocultas. Ele confessou a Deus o seu pecado. Ele confessa a Deus o seu pecado. Talvez ele confiou em alguém que ele não deveria ter confiado. Mas cometeu pecados que agora estavam trazendo problemas para ele. E toda vez que nós pecamos, estamos mostrando o quão insensatos nós somos. E convenhamos, irmãos, a maioria dos sofrimentos que nós passamos nessa vida são resultado de pecados que nós cometemos. Você e eu podemos enumerar, podemos contar nos nossos dedos sofrimentos que vieram sobre nós, dos quais nós não tivemos participação nenhuma, não tivemos culpa alguma. São poucos. A maioria do sofrimento que nós temos, a maioria dos sofrimentos são resultantes dos nossos pecados. Davi continua descrevendo aqui o que lhe causava angústia. A responsabilidade que pesava sobre os seus ombros. No verso 6, ele ora a Deus e pede: Senhor, não permita que aqueles que confiam em Ti e estão sob os meus cuidados, não sejam envergonhados por minha causa. Essa é a oração que todo pai de família, essa é a oração que todo líder tem que fazer, essa é a oração que toda autoridade instituída e constituída para cuidar de outras pessoas que estão sob o seu cuidado, sob a sua responsabilidade, deve fazer. Nós que estamos imbuídos dessa responsabilidade, devemos sempre orar a Deus e pedir: Senhor, não permita que os outros sofram por nossa causa. Mas nós que estamos em posição de liderança, seja como pais, seja como presbíteros da igreja, diáconos, ou como um líder aí em alguma repartição pública que seja, nós precisamos entender que todas as nossas decisões afetarão aqueles que estão sob as nossas responsabilidades. Nós não podemos brincar de ser líderes, nós não podemos brincar com a liderança de algo que Deus nos deu. Liderança é coisa séria. Primeiramente porque nós estamos respondendo a Deus. Em segundo lugar, porque outras pessoas que estão sob a nossa responsabilidade sofrerão as consequências dos nossos erros ou desfrutarão dos benefícios dos nossos acertos. E nós precisamos trabalhar com os nossos jovens, especialmente os rapazes, os meninos, desde tenra idade. Treiná-los, adestrá-los. Eu sei que essa palavra soa estranha, porque adestrar é coisa para animal, para cachorro, né? Para cavalo. Não, adestrar significa tornar destro, tornar capaz, qualificado. Pais, adestrem os seus meninos para serem homens. E nós, líderes na igreja, precisamos, em tudo que fizermos, como igreja, especialmente com a nossa juventude, com os nossos adolescentes, tem que ser nesse sentido. Reunião social é gostosa, é legal reunir para comer uma pizza, é legal se reunir para assistir um filme, mas, meus irmãos, isso não prepara a gente para a vida. Isso não prepara a gente para levar pancada, isso não prepara a gente, não prepara os nossos jovens para serem líderes e cuidarem de futuras famílias depois. Por isso que a gente vê homem barbado aí, se comportando como se fosse adolescente, porque não amadureceu. Não amadureceu. E que dó eu tenho daqueles que estão sob a responsabilidade dessa pessoa, porque vão sofrer.
Davi ora a Deus e fala: Senhor, não permita que aqueles que estão sob os meus cuidados sofram por causa de algum erro que eu cometi. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Por isso que quando a gente vê um pastor caindo, quando a gente vê um presbítero, ou um diácono caindo, ou um professor de escola dominical caindo, quando a gente vê, a igreja se arrebenta, a igreja vai junto, sofre junto. A exortação que Paulo faz a Timóteo, dizendo ao jovem pastor Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, ninguém despreze você porque você é novo, porque você é novinho ainda. Não. Mas para que ninguém te despreze, você não pode mudar a atitude dos outros, mas você tem que ter um comportamento diferente. E o seu comportamento tem que ser o quê? Você tem que ser padrão para os fiéis. Padrão para os fiéis. Irmão, ser padrão para o ímpio é uma coisa, mas ser padrão para os crentes, a coisa é bem mais difícil. É bem mais complicado. E o que tem faltado hoje em dia é isso. O que tem faltado nas igrejas hoje em dia não é atividade, porque tem muitas atividades. O que falta na igreja não é, está faltando na nossa igreja, é mais atividades de comunhão. Acabamos de ter uma. E teve muita gente que nem deu atenção. Teve muita gente que não veio e não se importa com isso aqui. A ceia do Senhor. Com todo respeito, a atividade de comunhão mais importante do que essa não tem. Mas para muitos, isso aqui não tem valor nenhum. Tanto é que nem aparecem na igreja. E não é porque estão impedidos, é porque não querem. Irmãos, nós precisamos, nós que estamos em algum posto de liderança, precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Porque Deus vai cobrar de nós a forma como nós conduzimos aqueles a quem Ele nos confiou. Davi ainda descreve que além dos inimigos, além da sua própria insensatez, além da responsabilidade que pesava sobre ele, ele tirava o sono. Ele fala também das afrontas no verso 7. As afrontas por causa do seu amor por Deus. No verso 7 ele diz: pois tenho suportado afrontas por amor de ti. Irmão, você ser afrontado e dizer assim: estão me humilhando, estão me perseguindo. Eu pergunto, por causa de quem? É porque eu tenho eu torço para esse time de futebol, ou é porque eu votei em fulano de tal, estão me perseguindo. Meus irmãos, isso não tem importância alguma, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Isso tudo passa. Mas se estão perseguindo você, por causa de Cristo, pelo teu amor por Cristo, aí você merece a minha atenção, você merece o meu respeito, a minha oração. Irmãos, nós precisamos entender que não existe nesse mundo coisa mais importante, não existe causa mais importante do que a causa de Deus. E se formos perseguidos, e se vier sobre nós aflição, afrontas por amor a Cristo, vamos fazer como fizeram os apóstolos. Nos regozijemos, fiquemos felizes. Paulo e Silas, açoitados no cárcere, louvavam a Deus por terem sido açoitados por causa de Cristo. Pedro e João, depois de tomarem uma surra na cadeia, saíram louvando ao Senhor. O seu coração ardia mais do que o seu lombo, que havia sido espancado. O seu coração ardia de alegria, e eles louvavam a Deus, porque eles foram achados dignos de sofrer por causa de Jesus. Nós não sabemos o que é isso, irmãos. Nós estamos vivendo numa arredoma, estamos tão bem agasalhados no nosso mundinho, a gente não sabe o que é sofrer afrontas por amor a Deus. Veja que são várias circunstâncias que foram erros de Davi, circunstâncias que glorificam ao Senhor, são várias
Várias situações podem trazer aflição para o nosso coração. Não é só pecado que traz aflição para o coração da gente, para o nosso coração. Várias são as circunstâncias. Davi continua descrevendo o desprezo por parte de seus parentes, o verso 8. O desprezo dos seus parentes. Os seus parentes o desprezavam porque ele estava fazendo o que devia fazer. Ele diz no verso 8: tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido dos filhos de minha mãe. Ser desprezado pelos de dentro de casa, coisa terrível, né? Davi continua dizendo que a sua aflição se dava por causa de perseguição, verso 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu. Esse verso é aplicado à pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando está lá no templo, expulsando os vendilhões, ele fala: porque o zelo da tua casa me consumiu, da casa do meu pai. E Jesus põe os vendilhões para fora. Tudo isso levou Davi a se quebrantar diante de Deus, chorando e jejuando. Olha o verso 10. Chorei, e em jejum está a minha alma. Você já parou para pensar que a angústia que você está passando é um instrumento que Deus está usando para quebrantar seu coração, para trazê-lo mais perto dele? Você já parou para pensar que, seja qual for a circunstância que possa estar afligindo a sua alma, essa circunstância é Deus trazendo você para mais perto dele? Já parou para pensar nisso? O escárnio destes que se colocavam contra Davi, olha só que ponto chegou. Bêbados faziam canções zombando de Davi. Eu sou motivo para cantigas de beberrões. Eles se assentavam às portas da cidade. As cidades eram fortificadas. Então, só tinha um jeito de entrar na cidade, através do portal. E eles ficavam ali. Todos os que entravam e saíam da cidade ouviam canções de zombaria a respeito de Davi. O nome de Davi estava sendo enxovalhado, insultado. Muito sofrimento, não é mesmo? Mas Cristo, meus irmãos, enfrentou numerosos inimigos espirituais e humanos. A Bíblia fala de inimigos que se levantaram contra o Senhor Jesus, e não foram poucos. E não só inimigos que se levantaram contra ele, ele morreu por inimigos. Ele morreu porque nós éramos inimigos de Deus, e ele morreu por nós, para nos reconciliar com Deus. Sobre Cristo pesava a responsabilidade de salvar o seu povo, o povo de Deus, a sua igreja, nós. E ele não arredou o pé, ele ficou firme nesse propósito. Apesar de tanto sofrimento, ele continuou firme. Em momento algum, Cristo agiu com insensatez. Em momento algum, Cristo deixou de fazer a vontade do Pai. O tempo todo, Cristo obedeceu a Deus, suportou as piores afrontas que alguém poderia suportar, por amor a Deus. Ele foi desprezado pelo seu povo, foi perseguido até a morte. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, deram as costas para ele, o pregaram numa cruz. Volto a dizer que a gente tem que parar de achar que o nosso sofrimento é o pior do mundo, porque não há sofrimento pior do que o que Cristo passou por nós na cruz. Aí você diz: ah, sim, pastor, o sofrimento do inferno. Pois bem, o que Cristo sofreu na cruz foi o sofrimento que você e todos os outros salvos e todos os eleitos de Deus haveriam de sofrer por toda a eternidade no inferno. Cristo sofreu na cruz, naquelas horas. Você consegue entender a gravidade disso? Você consegue entender a amplitude desse sofrimento? Ninguém consegue, irmãos. Então paremos com esse negócio de achar que nós somos as grandes vítimas. Esse vitimismo miserável não é culpa do PT, não. Né? Não estou defendendo o PT também, não. Mas
Tudo bem que o PT fez muita gente se sentir vítima de tudo, né? Mas ele não é o grande problema, não. Esse vitimismo é culpa do nosso coração pecaminoso. Nós somos pecadores e nós gostamos de nos sentir vítimas. Nós gostamos de nos colocar como vítimas. Eu fui vítima de fulano, eu fui vítima de ciclano, fizeram mal para mim. Pare com isso, irmão. Não há sofrimento pior do que o que Cristo passou por nós na cruz. O que deve haver em nosso coração é um regozijo, é felicidade, é alegria, porque nós não sofreremos no inferno, porque Cristo sofreu por nós, Ele nos salvou. Ele é homem de dores e que sabe o que é padecer, como diz o profeta Isaías. Em matéria de sofrimento, meu irmão, ninguém ganha de Jesus. Ninguém sofreu mais do que Ele sofreu. E o pior, sem merecer. Se você e eu sofremos, é merecimento. Porque o que nós merecemos é sofrimento mesmo. Outra aplicação muito importante para nós aqui diz respeito ao que chamamos de circunstâncias e não de causas, como eu disse há pouco. A gente tem que parar de pôr a culpa nas circunstâncias. Ah, eu fiquei bravo, eu explodi, porque o fulano de tal me fechou lá no trânsito, me deu uma fechada, por isso que eu fiquei bravo. Não, você não ficou bravo por causa disso. Isso foi só a circunstância que revelou o que estava dentro do seu coração, a ira que estava dentro do seu coração. O problema não é o outro te fechar, o problema é a ira no seu coração. A questão está aqui. Não, eu falei mal mesmo dele. Eu o difamei, porque ele me difamou. Um erro mais um erro não dá um acerto. Um erro mais um erro produz um outro erro. E você não fez isso porque o outro fez aquilo. Você fez isso porque você quis fazer. Certa vez eu conversava com um rapaz que se dizia alcoólatra, né? Ele era alcoólatra mesmo. Adivinha em quem que ele pôs a culpa? Do alcoolismo dele? No de sempre, no diabo. Aí eu falei para esse rapaz, mas escuta, foi o diabo que pôs a garrafa de bebida na sua boca e te fez beber à força? Você teve um encontro assim tão forte assim com o diabo que ele pegou a garrafa, enfiou na sua boca e te fez beber? Não é bem assim, mas a culpa é dele, foi ele que me fez beber. Eu disse, não. A única pessoa que teve um encontro parecido, um encontro desses, ainda mesmo assim, o diabo não pegou e enfiou na boca da pessoa, foi Eva. Eva teve um encontro lá com Satanás, lá no Jardim do Éden. Satanás sugeriu para ela comer, e ela comeu. Ela pegou o fruto, ela comeu, ela pôs na sua boca. Não foi Satanás que foi lá e pegou e enfiou na boca dela. Foi ela que fez. Outra pessoa que teve um encontro assim, foi o Senhor Jesus, lá no deserto. Satanás veio e disse, você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e coma. E Cristo não obedeceu, Cristo não fez o que ele falou. A Bíblia diz que Satanás chegou a pegar Jesus e a levá-lo no pináculo do templo e disse assim, olha, está vendo as glórias desses reinos? Tudo isso será teu se prostrado me adorares. Ele até chegou a pegar Jesus. Quem aqui de nós foi pego por Satanás e levado a fazer algum pecado? Nenhum de nós, tenho certeza. Mas Jesus foi pego pelo diabo e levado ali. E mesmo assim ele não obedeceu, ele não fez o que o diabo queria. Cristo venceu por nós para que nós pudéssemos hoje dizer para o diabo, não, eu não vou te obedecer. Eu não vou trazer vergonha para o nome do meu Deus. Eu não vou trazer problema para a vida daqueles que estão sob a minha responsabilidade. Eu não vou trazer aflição para o meu coração.
por obedecer a Ti, porque o meu compromisso é com Deus. E se vier perseguição contra mim, porque eu sirvo a Deus, se vier afronta a mim, porque eu sirvo a Deus e eu amo a Deus, glória a Deus por isso. Porque é isso, é assim que tem que ser. O segredo para que não sejamos vencidos pela angústia é nunca perdermos Deus de vista e nunca deixarmos de crer que Ele está bem presente. Como que Davi começa esse salmo? Quais são as primeiras palavras dele? Salva-me, ó Deus. Quando a angústia bater no seu coração, e ela vai bater no seu coração, quando você se sentir no fundo do poço, tragado pela angústia, e isso vai acontecer, prepare-se para isso, só há uma solução. Lá do fundo do poço, olhe para o alto e diga: salva-me, ó Deus. Salva-me, ó Deus. Só Deus pode tirar-nos da angústia em que nos encontrarmos um dia. Porque só Deus pôde salvar-nos dos tormentos eternos do inferno. E Ele nos salvou em Cristo Jesus.